Uma curiosidade que eu tenho, cara, é o seguinte, como é que foi? Porque, assim, quando a gente vê um cara como você tocando, e eu que já brinquei, viu ali meu violão e tal, sempre gostei de tirar uma onda, a gente fica se perguntando, pô, pro cara chegar nesse nível de instrumentista mesmo, é preciso muito estudo, são muitos anos cara, se dedicando àquele instrumento e tudo mais. Mas o que faz, eu imagino, a gente se dedicar a esse nível é a paixão que a gente tem inicialmente pela música. Como é que é a sua história com a música? Antes mesmo de você virar guitarrista, quem te introduziu à música? O que você ouvia quando você era moleque, adolescente, que te pirou a cabeça para virar um guitarrista? Eu não lembro muito de... Antes dos 11 anos, não me lembro muito de ser muito ligado em música. Uhum. Sei lá, aula de música na escola, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu gostava de basquete. Quando eu tava uns 11, 12 anos, tá? Eu fazia basquete e tal. Na escola eu curtia. E minha irmã tinha aula de violão, que o professor ia em casa, porque tinha minha prima. Não tem nenhum músico na família, assim, né? Próximo. E aí minha irmã tinha aula de violão, o professor ia na casa lá, quando a gente tinha 12, 11 anos, e aí ela meio que desistiu. Ela não queria mais. Aí minha mãe falou, bom, já paguei a mensalidade do cara, tipo, você não quer ir lá? E foi meio ao acaso, assim. Uhum. Aí eu peguei o violão ao contrário, que eu sou canhoto, e o cara falou, pô, mas... Aí fica difícil. Ela tá fazendo aula também ainda, tal, e amei a aula com a minha irmã, né? E aí eu comecei a tocar como destro, aí minha irmã meio que desistiu, aí era aquela coisa de violão mesmo, aula de musiquinha, acorde e tal, né? 11, 12 anos, meio que é legal, meio chato, tal. Aí começa um pouquinho de música clássica, né? Aqueles primeiras peças de violão clássico e tal. Nesse meio tempo eu tenho o Rock in Rio, de 85. Não, antes veio o Kiss pro Brasil, que foi 84. E aí eu, 12 anos, tá aqui, pô, legal, não sei o quê, né? Aí tem em 85, tava com 13. E aí tem o Rock in Rio, aí você via na televisão, né? Eu não fui porque eu era muito novo. Mas eu já tava gostando daquelas bandas, assim. E eu estudei no Rio Branco, né, em Genópolis aqui. E aí tinha a biblioteca lá, tinha uma parte você podia pegar vinil emprestado, né? E eu ia pegando os álbuns da moda, que é os da novela, ou do, sei lá, do RPM, sei lá. Sim. Sempre tava... Alguém tava... Uhum. Então sobrava as coisas mais velhas, né? Aí fui pegando Pink Floyd, Nazaré, os Deep Purple dos anos 70, os Led Zeppelin e tal. Então eu ia lá. Pegava na biblioteca, tinha um monte de coisa. Aí eu ia aprendendo e o que eu gostava eu gravava nas fitinhas, né? Para quem não... Tem um negócio chamado fita e tal. Cassete. Fita cassete. E aí aí teve Rock in Rio também. Então teve o Ozzy, Iron Maiden, o Queen, o Yes, até o George Benson, super guitarrista, o que mais? AC/DC. Uhum. Então, assim, tem um monte, você via, né, aqueles Whitesnake, e os próprios artistas brasileiros também, tinha o Pepeu Gomes, guitarrista, a própria galera do Paralamas, né, com as coisas de guitarra legal. Naquela época tinha o Lobão também. E aí eu comecei a me interessar pela guitarra, mas eu tocava violão. Eu tava ali na pecinha clássica. E tocando como destro, sendo canhoto. Mas isso, eu não sei o quanto que muda muito, assim. Mas não foi uma dificuldade pra você? Tipo, não, o professor na época, né? O professor Pedro lá, que falava, vamos experimentar. Se você não conseguir, a gente... Aí, tipo, tem que comprar outro, né? Sim. Porque não dá tipo, jogador de futebol que aprende a chutar com a perna ruim. Assim. Mas o jogador, você bota ele no lado que favorece a perna. Então, e tem gente que, por exemplo, toca como canhoto com as cordas invertidas. O Escandurra, por exemplo. Escandurra, poderia ter ido para esse caminho também. Inverter, tocar tudo ao contrário. Nem passou isso pela cabeça, mesmo porque o professor era de violão clássico. Ele é ensinado... Aí o cara não quer fazer. Lógico. Entendeu? Incrível. Mesmo porque você não vai numa orquestra e fica vendo os caras canhotos, né? Não tem piano para canhoto. Então, se você pensar bem... Dá preconceito, hein, velho? Um pouco controverso até, mas os caras de rock são os preguiçosos de inverter, entendeu? Porque você vê que é baterista, né? O Ian Pace do Deep Purple que inverte. Aí você tem o guitarrista, né? O Hendrix, né? E tem batera que é canhoto que às vezes, em vez de cruzar a mão, ele pode fazer assim. Ele toca com o chimbal com a esquerda aqui e a caixa na direita. Exato. Tem o Márcio Bahia, né, com o Hermeto, que aí tocava dos dois lados, né? Nossa, o cara vai tocar dos lados absurdo, também. cara. Aí são os caras de alto nível. Alto nível. Tocar uma fase da vida de um jeito, uma fase da vida do outro. Hoje eu vou tocar. Total independente. Cara, né? esses caras têm o cérebro dividido no meio e cada um é independente do outro, cara. Absurdo, é impressionante. Mas aí foi isso aí. Aí com esse... Aí eu acho que uma hora... O
professor mesmo falou, cara, tipo, compra uma guitarra pro menino aí que eu já tava metaleirinho assim, mas eu tava tocando as peças, né? Eu tava gostando de tocar, eu entendi que se você treinasse, você conseguia tocar a peça, entendeu? Você ia pra próxima peça, você treinasse, assim. Mas não Isso é que virar um desafio, assim. não que eu tinha tipo a última peça do livro, sabe? Sim, porque quando você tem um livro erudito, é um negócio. Hoje em dia o cara fica pegando informação aleatória, né? Quando você tinha um livro, você, peça 1, aí tem alguma dificuldade a mais, peça 2 e tal, e a última seria, né, o suprassumo do que você fechou o livro, aí vai pro segundo ano, aí vai pro terceiro ano. No erudito tem um pouco mais estruturado já, né? Mas aí eu descobri esse lance, se eu treinar e tal. Mas aí guitarra elétrica, fui pra aula de guitarra, cara, aí era o meu lance. Aí comecei a aprender os solinhos lá do Jimmy Page, do Hendrix, tal, algumas coisas assim. Escola do bairro, ali em Pinheiros. Aí eu comecei a realmente... Aí minha vida mudou, cara. Tipo, porque eu era um moleque meio bagunceiro, assim, meio disperso. Você tinha quantos anos quando você entrou? Com 13. Isso com 13 para 14. 7ª série, 8ª série. E aí eu era meio disperso. Foi quase expulso do colégio, fazia bagunça, aquelas coisas, né? E aí a guitarra, cara, tipo, eu comecei a virar aquele cara que estudava, que tinha que estudar na escola para poder ter tempo de tocar guitarra em casa. E eu comecei a aprender como estudar, né? Porque o grande lance é você aprender, não é estudar, né? Você aprender como estudar, como treinar. Como melhorar, né? Porque aí que você consegue chegar no nível técnico melhor, entendeu? E pegar gosto pelo treino, né? E não pegar gosto por tocar. E conseguir diferenciar. Nossa, isso Tocar, e você trouxer pro futebol é a mesma coisa, né? Uma coisa é o cara ficar treinando, petecando. ficar jogando com os amigos domingo à tarde, ou o cara vai segunda de manhã e só cobra a falta com a perna esquerda 100 vezes. E aí vou treinar direito, vou treinar só cabeçada, só isso. São os fundamentos, né? Fundamento, o cara tem o fundamento e executar aquele fundamento sempre, né? E mais do que jogar. Sim. Né? Que esse é o lance. Mais do que jogar, se entender o que eu preciso para ser bom. Essas habilidades, né? No futebol é meio óbvio assim, né? E na música também, né? São essa habilidade, paletada, as técnicas da guitarra e tal. Aí você divide teu horário e você começa a se organizar. Porque se você treina isso, você pega qualquer música e você consegue executar a música, né? E quando que você viu que, pô, dá pra seguir uma carreira aqui, tocando? Isso aí bem depois, cara. Bem depois? Não. Isso aí é uma briga interna com todas as questões da sociedade. Vou ser músico. Em casa, ser músico? Foi? Em casa também nem... Eu não senti essa pressão de casa. Eu acho que eu sinto mais interno mesmo. Interno, tipo, sério, vou ser músico e tal. Então toda essa fase de treinando guitarra era porque eu gostava mesmo. Porque eu não... De 15 anos, 16... Né? Aí ficava tocando bastante. Aí eu tava fui descobrindo as coisas, comprando álbuns. Aí começa um pouco de ter videoaula também, mas pegava songbooks, né? Uns livros gringos que alguém tinha, aí tinha essa coisa meio de analógica, né? Um lance analógico, né? De tipo, o cara trouxe isso aqui, copia. Você acha que se você tivesse acesso às informações, porque assim, as informações que hoje a gente tem, eu me lembro que quando eu tinha a banda lá, uma coisa boba assim, com 18 anos, tô com 36, já faz um bom tempo. Eu queria montar um set de pedais pra mim, de acordo com os sons que eu escutava na época, o que eu queria fazer ali naquele momento. E assim, cara, a gente não tinha muita referência do que aquilo produzia, de como as coisas encaixavam umas com as outras, de como que a gente podia combinar aquilo. O que a gente tinha naquela época, já tinha internet, mas era aqueles vídeos das próprias marcas, Sim. que muitas vezes melhoravam o som do negócio para passar uma imagem que era e aí você chegava na hora lá, não era bem assim e tal. E hoje em dia tem canais aí... o som saía ruim, você jogava a culpa no equipamento. E aí tinha vários... hoje tem canais só disso. Sim. Aí hoje tem tudo, cara. Tem tudo, você acha que se você tivesse tido acesso a esse tipo de informação, ia mais embaralhar a sua cabeça? Porque eu também lembro, cara, que eu aprendi a tocar em revistinhas. Porque não tinha essas coisas de videoaula e o caramba. Às vezes a gente via um show e via o cara fazendo um negócio, a gente falava, puta, mano, então assim que ele faz, mano. Caralho e tal. E aí... Só que isso parece que, pra mim, pelo menos, essa dificuldade de informação
me dava mais tesão de descobrir. Hoje é tanta informação que às vezes você fala, caralho, não sei nem Você não por onde sabe por onde começar. começar. Isso dá uma confusão mesmo. Eu imagino que deve ser difícil. Mas ao mesmo tempo você tem uns músicos fantásticos, né? Porque o cara também já vê, já olha assim, assim que se faz, já vai direto. Vai não direto. perde o tempo descobrindo. Mas ao mesmo tempo, tem muito dessa discussão, porque também quando você ouve, você tenta achar o teu jeito de fazer aquilo que você está ouvindo. Sim. Que muitas vezes pode te levar a uma outra forma de executar aquilo, que até diferente do original. Pode ser mais legal. Mais legal, e seja que até o original pode ver e falar, pô, pode fazer assim também, entendeu? Então, a gente perdeu isso, porque agora está tudo revelado. Tudo revelado. Então, mas ao mesmo tempo também você já parte de um lugar lá na frente. Né? Porque você, é assim que faz, assim que treina, tem muito mais informação. Mas realmente a quantidade de informação pode te deixar paralisado, né? Com certeza. E quando você tem menos... Mas eu não peguei uma fase tão ruim, assim. Aqui no Brasil era mais difícil. Mas a gente conseguia uma videoaula ou outra, aquela imagem era ruim porque era copiada de alguém, aquelas coisas. Mas tinha já bastante material, assim. Mas você tinha uma videoaula lá de algum, sei lá, de um cara de jazz, ou Joe Pass. Você tentava pegar tudo que tava lá, entendeu? Eu acho que hoje em dia o cara... tem isso aí, legal. Posso comprar outra? Aí o cara tem 10, né? 20, aí o cara nem olha. Nem né? olha. Tem a sensação, eu tenho, eu já sei, né? Tem uma coisa que o cérebro me engana, né? Então, naquela fase, eu acho que era mais, o cara tem um songbook de alguém. Tinha uma revista japonesa que só tinha no centro. Então, eu ia lá no centro, naquela banca específica, para ver se o cara tinha trazido. Não tinha todo mês que vinha. A Young Guitar, que depois eu fui capa dessa revista várias vezes e tal. Legal, cara. Velho, Pô, Mas era uma revista japonesa que era bonita, tinha um monte de foto, que os caras tiraram foto do equipamento da galera e tal. Não entendia nada, que tava tudo em japonês, mas as partituras lá, as tablaturas, dava pra pegar. E tinha fotinho da mão. O japonês já tinha as fotinhos da mão. Os caras como são é que é? foda, velho. Então, eu fazia. E aí ia procurar, pagava uma grana, ou ia lá na Liberdade. Então tinha um pouco dessa garimpar, né? Tinha essa vontade. Quando você achava... E às vezes você tocava música que você nem gostava, né? Porque era a música que tava na revista. Claro, exatamente. Entendeu? Não necessariamente você era fã da banda, mas... Já toquei Bruno e Marrone muitas vezes, já aprendendo a tocar violão, cara. Não cheguei assim, Dormi na praça, Marrone, mas... dormi na praça. Não era bem isso, né? Não cheguei a esse ponto, né? Mas assim, às vezes era um álbum, sei lá, Motley Crue, sei lá, tipo... Sim. Umas bandas que nem era que eu tava ouvindo direto, mas, vou tocar o solo porque tá aqui na minha frente escrito. E a música no Brasil é muito forte, né? Então, assim, é muito rica. Então, assim, eu tive sempre ótimos professores, o Mozart Mello, o Silvia Góes. E aí você ia em shows, né? Não especificamente de guitarrista de heavy metal, mas de música brasileira. Isso eu ia. Ver o Hermeto Pascoal, Gilberto Gismonti, sei lá, shows. Então, Sescs, né? Então tinha essa curiosidade de ir. E você aprende muito. E aí depois você vai fazer essa mistura, né? Da brasilidade com esse heavy metal que você tá ouvindo nos álbuns, né? É mais ou menos o que acontece, né?